Eu me chamo Suelen Andrade, tenho 33 anos e eu cresci na Igreja Universal. Minha mãe me teve ainda muito nova e o meu pai nos deixou quando eu tinha uns 2 anos. E com 3 a minha mãe conheceu a Igreja Universal e começou a frequentar. Eu não tinha essa família, né? A família base que as outras pessoas tinham, que até parentes, minhas primas tinham. Eu via isso, né? A família deles constituída e eu não tinha. Eu cresci sem esse amor de pai. E isso tudo ficou guardado dentro de mim. E mesmo que eu não demonstrasse, isso ficou dentro de mim, causando muita tristeza, um vazio e muito ressentimento mesmo por ele. Conforme eu fui crescendo, eu coloquei dentro de mim que eu não queria uma vida dessas, né? Igual a minha mãe, que criou um filho muito nova, sozinha, sem estudo. Então eu comecei a focar na minha vida, né? E na igreja mesmo, eu participava das reuniões, fazia as correntes, mas focando na vida sentimental, focando na vida financeira. Tudo ao meu redor foi acontecendo, porque quando a gente se entrega a Deus, honra, né? Mas dentro de mim não mudava. Aquele vazio continuava, aquela tristeza que ninguém via continuava dentro de mim. O tempo foi passando e eu me casei com o meu primeiro namorado da escola, eu me formei, né? Eu consegui um trabalho bom financeiramente e aparentemente para o mundo eu tinha tudo. E foi numa quarta-feira, o pastor estava pregando sobre a salvação, sobre um relacionamento com Deus, sobre o Espírito Santo. E naquela reunião eu vi tudo dentro de mim, que eu estava dentro da igreja só ocupando um banco, sendo religiosa. Eu não tinha uma vida com Deus, eu não tinha minha salvação, não tinha o Espírito Santo, e se eu morresse naquele momento, a minha alma estaria perdida. E naquele momento eu tive um temor tão grande, eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu tinha não satisfazia, né? Era para eu ser feliz, tendo uma carreira, tendo um casamento, a minha família é ótima, meu marido é ótimo, mas não era satisfeita, não estava completa, o dia não tinha brilho. E eu ia vivendo por viver. E isso foi eu seguindo vários e vários anos da vida, até essa fatídica reunião. E como se uma venda caísse dos meus olhos. E eu dobrei os meus joelhos no altar e eu falei com Deus, Senhor, eu não quero nada disso dentro de mim. Eu pedi perdão para Deus por estar ali brincando de igreja. Eu perdoo, eu vejo meu pai como uma alma que também estava perdida. E ele passou por problemas. Eu não sei o porquê ele fez, mas eu perdoo. E eu quero que o Senhor tire isso dentro de mim e mude o meu ser. Essa foi a oração que eu fiz para Deus. E eu comecei, a partir dali, a minha caminhada de entrega. Foi aí que chegou também o jejum de Daniel. E eu decidi me lançar de fato e de verdade, me entregar. Para ouvir a voz de Deus, desligar a voz do mundo. E foi o que eu fiz. Fui indo mais nas reuniões, orando mais, ouvindo mais a palavra do bispo. Quando eu acordava, eu falava com Deus. Eu entregava o meu dia, os meus pensamentos. Toda hora que vinha um pensamento ruim, eu falava, meu Deus, tira isso de mim. Não quero isso para mim. Eu passava a ler mais a Bíblia, assistindo mais o Univer, os livros do Bispo Macedo. O livro Ministério do Espírito Santo me ajudou muito a entender, a conhecer o Espírito Santo de fato. O livro Nos Passos de Jesus também foi a minha leitura desse jejum. E fazendo propósito, orando de madrugada. Foi assim, dia após dia, me entregando de verdade, né? Desligando de tudo para receber o Espírito Santo. Porque eu entendi que não tem vida sem ele. Nesse final do jejum, foi num domingo. Eu lembro que choveu bastante até. Eu cheguei na reunião toda molhada, mas eu não me importei naquele dia. Na hora da busca eu me derramei. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vier agora, eu não quero mais viver. Porque não tem sentido. Nada faz sentido. Não tem alegria. E eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero a minha salvação. E ali, durante a busca,
Eu não senti nada físico, mas saiu um peso tão grande de mim e me encheu de paz, de alegria. Eu só sabia agradecer. Eu falei, obrigada, Senhor. Me perdoa, olha o tempo que eu perdi, eu só pensava nisso. Eu tô tanto tempo na igreja e isso nunca tinha acontecido, sabe? E eu não conseguia enxergar onde eu estava errando. E eu só agradecia, meu Deus. E eu só pensava assim, tem tanta gente como eu. Essas pessoas precisam saber que Deus pode fazer de tão maravilhoso na nossa vida. E foi maravilhoso. Aquele dia nunca vai sair da minha memória. Naquele dia Deus deu certeza de que Ele era comigo e que eu podia morrer naquele momento, que Ele me levaria nos braços dele e que eu podia perder tudo, menos Ele. Naquele dia eu fui completa. Depois do batismo com o Espírito Santo, aquela insatisfação que eu tinha não existiu mais. Faço parte da Força Jovem Universal, estou como colaboradora e eu aconselho eles, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta para todas as perguntas. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. É o principal. Né? O tempo que eu perdi foi porque eu não ouvi isso. O Espírito Santo para mim é a vida, é o ar. Eu não consigo sair da cama sem ele, porque, como aconteceu comigo, eu tinha tudo, mas de nada adiantava, nada. Era como se eu não tivesse nada sem ele. O Espírito Santo, ele é o nosso caminho. Não existe vida sem o Espírito Santo.